Meu nome é Rosena Lopes. Sim, hoje, força, superação, 11 quilos a menos. Obrigada, Raquel Quartiero. Meu nome é Letícia Teles, tenho 29 anos. Nos 6 primeiros meses, eu perdi 6 quilos. Meu nome é Raquel Ramalho. Até o momento de 7 quilos. E a Raquel conseguiu mudar o meu pensamento, a minha cabeça. E assim, tô muito contente, muito feliz de ter conhecido. Eu acho que é um presente de Deus na vida de todo mundo. Vale a pena. Um beijão pra você, Raquel, em especial, e um beijão pra você, meninas. Tu gostaria de emagrecer, definindo barriga, glúteo, perna, braço, e impressionar todos os teus amigos e familiares com uma melhor aparência física? Quem sabe voltar a usar aquele vestido, aquela calça que está no armário há séculos, porque não serve mais e tu quer voltar a sorrir pro espelho. Tu já pensou na possibilidade de ir pra praia de biquíni e poder levantar da cadeira sem enrolar nenhuma canga no bumbum ou na barriga, porque sente vergonha do teu corpo? Imagina que tu pode conseguir tudo isso com apenas 12 minutos por dia, e tudo isso sem passar fome, sem dieta maluca, sem academia, e tudo isso em apenas 8 semanas. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também até ficaria um pouco desconfiada se eu mesma não tivesse visto esse resultado comigo e com as minhas alunas que utilizam o meu método de emagrecimento. Então fica aqui comigo pelos próximos minutos, que eu vou te mostrar claramente o porquê esse resultado não é fantasia e é completamente possível. Não tem segredo nem mágica no que eu vou te explicar. É apenas um método que qualquer pessoa pode aplicar e pouquíssimas pessoas conhecem. Olha o exemplo do antes e depois de algumas das minhas alunas. Essa é a minha aluna Bruna. Ela já é magra e ela queria só definir a barriga. E ela conseguiu isso com um método que eu vou te mostrar. Raquel Quartiero e todas as meninas desse grupo tão especial. Eu só tive coragem de postar essas fotos, pois vocês são realmente incríveis. E eu me sinto absolutamente à vontade com cada uma de vocês, mesmo tendo vergonha do meu corpo. Meu objetivo principal, quando iniciei o desafio de 20 dias, e em seguida o programa Barriga de Sonho, era perder uma barriguinha localizada e insistente. E acho que esse aspecto realmente melhorou. Agora eu quero definição. Dá para notar que minhas pernas diminuíram também, pois tudo quanto é gordura e celulite eu perdi. Sei que eu tô com um corpo muito sequinho e quero defini-lo. Continuo firme em busca de melhorar. Ou então dá uma olhada aqui na Sara, que ela estava muito acima do peso e ela conseguiu eliminar 11 quilos fazendo o programa de exercício de 8 semanas que eu criei. Olá meninas, esse é o meu resultado até hoje. Comecei a reeducação alimentar há 3 meses com um Nutri e quando comecei a perder peso, percebi que estava ficando muito flácida. Foi quando vi os vídeos da Raquel e comecei a fazer antes de adquirir o programa. E comecei já a ver resultado. E hoje, seguindo o programa, a evolução tem sido cada dia melhor. Já foram 11 quilos eliminados e eu saí dos 91 quilos e hoje eu estou com 80. Ainda falta bastante para chegar no meu objetivo, mas chegarei lá com a ajuda da Raquel e o incentivo de todas aqui. Obrigada, Raquel. Fica comigo então pelos próximos 8 minutos, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 maiores erros que 90% das mulheres cometem quando o assunto é emagrecimento, e talvez tu cometa e nem saiba disso. E eu ainda vou te revelar como pessoas que já tinham tentado de tudo para emagrecer e sofriam com efeito sanfona, agora estão conquistando um corpo dos sonhos apenas aplicando algumas técnicas muito simples e inovadoras. E tudo isso sem comer pouco, sem fazer exercício chato ou passar horas e horas em cima de uma esteira. Tu vai descobrir por que a indústria bilionária do emagrecimento não revela esse método e te faz gastar rios de dinheiro vendendo pílulas milagrosas que não te fazem emagrecer e muito pelo contrário, podem te fazer muito mal para a saúde e ainda te engordar cada vez mais. Então, descobrindo quais são esses 3 erros que 90% das mulheres cometem quando o assunto é emagrecimento, tu vai ver que é tudo muito simples e rápido. Então é fácil chegar num corpo magro e definido. Agora tu deve estar te perguntando quem sou eu para te ensinar tudo isso. Bom, o meu nome é Raquel Quartiero e há mais de 15 anos eu venho ajudando mulheres que, como tu, querem conquistar um corpo que sempre sonharam. Eu sou formada em Educação Física, eu tenho pós-graduação em treinamento, eu sou palestrante em algumas universidades e antes de eu te mostrar exatamente o que eu tenho para fazer aqui contigo hoje, eu quero te contar uma história bem rápida. Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre notei que o principal motivo das mulheres buscarem a minha ajuda era porque elas estavam
não estavam mais conseguindo conquistar o corpo que elas gostariam e já tinham tentado de tudo até chegar a mim. Elas começavam a treinar com uma personal trainer porque elas estavam perdendo as esperanças de que era possível conquistar um corpo bacana. Então eu vou te contar uma breve história de uma delas e ela se chama Pete. E o que a Pete me contava é o seguinte, deve ser muito parecido com o que tu passou. Desde adolescente, ela sempre quis ter um corpo magro e mais definido. E o senso comum dizia, coma menos, exercite-se mais. Então ela comia como passarinho, seguindo todas as recomendações de cortar gordura, tomar suco de fruta, comer barrinha de cereal, fruta nos lanches. Então a Pete se matriculou numa academia, comprou suplementos caros e passava horas intermináveis fazendo exercícios longos e chatos, que ela não gostava. Pois a recomendação era fazer mais ou menos 40 a 60 minutos de esteira para queimar gordura e ficar definida. Depois de um tempo, talvez um mês, ela foi se pesar e viu que tinha até reduzido um pouquinho na balança, mas ela ainda continuava com uma barriguinha saliente, como antes, tinha mudado muito pouco. Então ela começou a se pesar quase diariamente, na expectativa de ver a balança baixando o ponteiro. Mas como os resultados não estavam como ela gostaria, ela pensou que precisava passar mais tempo na esteira e comer menos ainda. Passou cada vez mais fome e foi difícil organizar mais tempo para ela conseguir ficar dentro da academia. Ela contava as horas para chegar no final de semana e poder comer aquela coisa gostosa de verdade que ela passou a semana inteira restringindo. Quando chegava o final de semana, ela devorava tudo que estava pela frente, ficava de consciência pesada e chutava mais ainda o balde e na segunda-feira ficava de consciência pesada e tentava começar tudo de novo e passar mais horas na esteira. Bom, passada algumas semanas, a frustração dela só aumentava e a motivação só diminuía. E ela não entendia o que acontecia para a balança não baixar. Então, nem a barriga dela, nem glúteo, nem perna ficavam definidos como poderia. Ela pensava que só podia ser culpa daquele final de semana que ela tinha comido demais, ou aquele bombom do meio da semana que ela comeu, depois do almoço, de sobremesa. Chegou um momento que ela achou que ela não tinha genética boa para isso. E se achava a pior do mundo, né? E foi o dia que ela se pesou e viu que a balança tinha aumentado. Então ela começou a chorar e pensou do que adiantou tudo isso. Bom, sabe quantas alunas já me procuraram me contando essa mesma história? Não foi nenhuma nem duas, foram centenas ao longo desses 15 anos. Elas já tinham tentado dieta das famosas, suplementos caríssimos, exercícios da moda, frequentando academias e gastando horas e horas fazendo exercícios que odiavam. E sempre achando que precisavam se sacrificar e sofrer para poder serem recompensadas e ter um corpo bonito. Então passavam cada vez mais fome, sentiam aquele buraco no estômago de fome, e essa tentativa nunca durava mais do que 2 ou 3 meses. E quando vinham até mim, elas já tinham perdido completamente as esperanças de que podiam conquistar um corpo bacana. E há muito tempo já não conseguiam mais botar a roupa que sonhavam e nem se sentiam à vontade na frente do namorado ou do marido. Então foi nesse momento que eu decidi que eu precisava descobrir uma forma de acabar com o sofrimento delas. A maior parte das minhas alunas tinham pouco tempo. Ou eram mulheres que trabalhavam muito, estudavam, ou até mães que tinham uma rotina super complicada. Algumas delas já tinham tentado academia e outras nunca tinham feito academia antes e exercício. E nenhuma gostava de fazer exercício chato ou de frequentar academias lotadas e perder muito tempo se deslocando até lá. Eu precisava criar um método que fosse rápido e com exercícios bem dinâmicos e que fizesse elas turbinarem a queima de gordura ao mesmo tempo que definiam glúteo, barriga, perna, braço. Foi então que, mesmo depois de formada, eu fiz mais cursos, fiz mais pós-graduações, eu li centenas de artigos e fui construindo um método completamente baseado em evidência científica, mas não foi só isso. Eu estudei muito sobre autodesenvolvimento, neurociência, para entender como as pessoas se mantêm motivadas e criam hábitos saudáveis de maneira definitiva. E minhas alunas rapidamente passaram a ter resultados que elas nunca tiveram antes, num tempo recorde. Então vamos lá, pensa comigo. Se tu realmente soubesse o que funciona para emagrecer e conquistar o corpo que tu sempre sonhou, a indústria do emagrecimento jamais faturaria bilhões de reais com suplementos ou pílulas milagrosas que prometem resultados que nunca acontecem e ainda te fazem gastar cada vez mais. Agora tu entende por que eles não ensinam essas técnicas? Faz sentido?
É muito mais fácil e lucrativo eles ficarem te vendendo dietas falsas, promessas milagrosas, do que realmente te revelar a verdade. Como eu falei no início do vídeo, existem 3 erros graves que 90% das mulheres cometem quando buscam emagrecimento. E tu precisa evitar ele agora mesmo, se tu quiser ter uma barriga definida e um corpo mais magro. Então vamos lá para os 3 erros. 74% das pessoas abandonam os treinos antes de 3 meses. E o principal motivo é ausência de resultados, dietas que são sacrificantes e inflexíveis e treinos demorados e chatos e, por consequência, desmotivação. Todos sabemos que a perda de gordura e de peso não acontece de forma definitiva só com exercício. Para conseguir isso, precisa aliar uma alimentação saudável ao programa de exercício. Isso não é novidade para ninguém. Mas por que as pessoas não conseguem? Existem 3 razões para isso e pode ser que você também esteja fazendo, mas a culpa não é sua. Primeiro, as pessoas têm pouco tempo e não sabem que tipo de exercício fazer para acelerar a queima de gordura no pouco tempo disponível. Elas continuam fazendo caminhada, esteira e exercício aeróbio. E o que eu vou te falar agora é surpreendente. Um estudo mostrou que se você fizer apenas exercício aeróbio, pode reduzir 10% da massa muscular, o que é péssimo, porque quanto menos músculo você tiver, mais lento fica seu metabolismo. Isso quer dizer que você pode até engordar se fizer só exercício aeróbio, mas não é só isso. Um outro estudo mostra que treinos longos e chatos podem levar você a comer mais alimentos gordurosos e açucarados. Segundo, na alimentação a frase fecha a boca é um chavão. As pessoas, quando pensam em emagrecimento, logo imaginam que devem comer de 3 em 3 horas, comer sem prazer, contar calorias e restringir algumas porções. Mas tudo o que conseguem ao longo do tempo, mas o sacrifício é tão grande e desmotivante que elas desistem. As pessoas não sabem realmente o que ajuda ou o que prejudica na perda de gordura. Tentam dieta do CAN, dos pontos, das celebridades, e o resultado é frustração, pouco peso perdido e a recuperação do peso com o conhecido efeito sanfona. A verdade é que toda dieta funciona no início e nenhuma funciona a longo prazo. Isso acontece porque as pessoas não sabem de fato a causa do ganho de peso. E sem achar a causa, fica impossível encontrar uma solução. E a cada tentativa fracassada, menos chances de ter sucesso na próxima. Terceiro, a tua motivação simplesmente desaparece quando o esforço não é recompensado. Tu fica desmotivada quando passa fome, não come nada do que gosta e gasta horas na academia com exercício chato e não vê resultado. As pessoas nem imaginam, mas as evidências científicas dizem que o ganho de gordura é resultado do mau funcionamento hormonal e, consequentemente, de um metabolismo estar bloqueado para queima de gordura. Existem 2 formas de fazer os hormônios trabalharem a seu favor e que estão ao alcance de todos. Se elas estiverem mal feitas, não haverá absolutamente nada que possa trazer melhora definitiva. O funcionamento hormonal e a queima de gordura estão relacionados aos tipos de alimento que você come e a frequência com que come, e não pela quantidade. Da mesma maneira que não é a quantidade de tempo de exercício que você faz, e sim o tipo de exercício que você faz que leva a um bom funcionamento hormonal e ao desbloqueio e aceleração da queima de gordura. Se a chave do emagrecimento saudável e definitivo é o bom funcionamento hormonal, você precisa ter alimentação e o treinamento voltado para isso. O respeitado endocrinologista de Harvard, Dr. Dave Ludwig, diz: a solução está em mudar o que comemos e não o quanto comemos. Muitos estudos evidenciam que exercícios de força e os exercícios intervalados de alta intensidade e curta duração, que são exercícios que intercalam atividades leves com atividades mais intensas, são capazes de liberar mais a testosterona e mais o hormônio do crescimento do que os exercícios aeróbios de longa duração. Eles são hormônios que aumentam a queima de gordura e preservam e aumentam a massa muscular. Além disso, os exercícios intervalados de alta intensidade continuam gastando muitas calorias mesmo depois de você ter acabado o exercício, quando comparado ao exercício aeróbio de longa duração. Isso ocorre por um fenômeno chamado EPOC, que é uma sigla em inglês que significa consumo excessivo de oxigênio após o exercício. O desgaste do corpo é tão grande com esse tipo de exercício que a demanda de energia é alta demais para fazer ele voltar ao normal. E isso acelera muito o metabolismo. E a principal fonte de energia é a gordura. E esse estado pode durar muitas horas. Olha que genial! Você ajusta seu corpo para queimar gordura enquanto estiver sentado no sofá de casa vendo TV. Não é o tempo que importa, e sim a intensidade. Com movimentos intensos e por um curto período de tempo, você preserva e aumenta a sua massa muscular,
reajusta e acelera seu metabolismo para queimar gordura. Mas além disso, há evidência de que os exercícios intervalados reduzem a vontade de comer doce, pois regulam os hormônios ligados à saciedade. Então, eles ajudam a controlar sua compulsão por doces. As pessoas ficam chocadas ao descobrir isso, porque há uma indústria bilionária do emagrecimento faturando em cima do conceito coma menos e exercite-se mais. Tu deve estar te perguntando agora o porquê que eu tô te ensinando tudo isso. Bom, como eu falei, o sucesso das minhas alunas foi tanto que a minha agenda lotou muito rápido. E hoje a minha dor é não conseguir atender a todas as pessoas que me procuram diariamente e eu não consigo pegar cada uma pela mão e mostrar como fazer toda essa transformação. Eu sei qual é a solução e eu já ajudei centenas de mulheres e agora é a tua vez. Então, como professora, eu escolhi educar as pessoas, mostrando como é possível ter uma vida mais saudável e sem sofrimento. Eu acredito de verdade que um mundo melhor e mais feliz ele só é possível com colaboração. E quando a gente tem algo que pode mudar a vida das pessoas para melhor, é nosso dever levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então eu me sinto um pouco responsável pela dor de cada mulher, como tu, que ainda não tem o corpo que sonha. Então, eu comecei a compartilhar vídeos e dicas de alimentação e exercício nas redes sociais. No início eu dava conta de responder tudo, mas depois a avalanche de pessoas foi tão grande que eu não dei mais conta. E elas me faziam muitas perguntas como querendo saber de alimentação, o que comer, quais exercícios fazer, por quanto tempo, enfim, milhões de dúvidas que tinham a ver com saber qual é o passo a passo para chegar mais rápido no corpo tão sonhado. Então eu criei um programa contando todos os segredos, todos os passos, todos os atalhos, para tu ter um resultado saudável, seguro e definitivo, e tudo isso em apenas 8 semanas, que foi o que aconteceu com as minhas alunas. Então se tu gostou do que eu falei e quer emagrecer pelo menos 4 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, fica aqui comigo que eu vou te falar como adquirir esse método. Mas uma coisa muito importante, eu quero te deixar muito claro que não existe receita milagrosa para eliminar gordura. Se tu tá aqui comigo procurando uma pílula mágica, isso aqui não é para ti, de verdade. Isso aqui são para pessoas que estão comprometidas, que querem criar um corpo saudável progressivamente, mudar hábitos para nunca mais voltar a engordar. No final desse vídeo, tu vai ver a opinião de várias alunas sobre esse método. E é importante que tu veja o depoimento delas para ver que pessoas que nunca tinham feito exercício ou já tinham até tentado de tudo, agora estão usando um biquíni sem medo, sem vergonha, e elas partiram mais ou menos do mesmo ponto que tu tá hoje. Ou seja, tu também pode conseguir tudo isso. E pela primeira vez tu vai ter a sensação clara de que tu achou o caminho certo para o emagrecimento definitivo. Mas antes de ver os depoimentos, eu vou te dizer como tu faz para adquirir esse método. Vamos lá, eu criei um programa online que mostra todo o passo a passo do meu método, e de maneira muito simples. O método que eu vou te mostrar, ele é baseado naqueles 3 segredos que eu te revelei. Então eu tenho o prazer de te apresentar o programa Barriga de Sonho. Esse é um programa 100% online, portanto, tu tem acesso imediato, e ele é composto por aulas em vídeo que podem ser vistas pelo tablet, pelo computador ou pelo smartphone. E todo o conteúdo está dentro de uma área de membros exclusiva que tu tem acesso com login e senha. Então, para acessar ele, tu só precisa ter acesso à internet. O programa tem 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. Em todas essas fases, tu treina 4 vezes por semana, de 12 minutos. O nível iniciante, ele dura 2 semanas. Nessa fase, tu está ensinando o teu metabolismo a desbloquear uma queima de gordura natural nos momentos de descanso, ao mesmo tempo que tu prepara o teu corpo para acelerar mais ainda os resultados nas próximas semanas. Então tu já percebe uma diferença clara no teu corpo já nessa primeira fase. No nível intermediário, que dura 4 semanas, o teu metabolismo já vai estar mais reajustado e as tuas células já vão estar queimando bastante gordura. E agora é hora de acelerar o processo. Nessa fase, tu já começa a ver as roupas ficarem mais largas, a sentir o teu corpo mudando bastante. Tu vai sentir braço, perna, glúteo, barriga, já mais durinho e mais tonificado. No nível avançado, que dura 2 semanas,
o teu corpo acelera mais ainda essa queima de gordura e tu ganha mais músculos. Os teus familiares e amigos, eles já percebem claramente as mudanças, eles vão te elogiar e tu vai sentir na pele um bem que tu nunca sentiu antes. Bom, agora tu deve estar te perguntando quanto tudo isso vai custar. Talvez tu esteja achando que não vai conseguir pagar por um método que seja tão completo e tão eficaz. Antes de te revelar o preço, eu quero que tu seja sincera comigo e responda mentalmente algumas perguntas. Quanto vale não gastar mais dinheiro com remédios ou suplementos que não funcionam? Quanto vale se olhar no espelho e ver tuas pernas, braços, glúteo durinhos e ver uma cintura mais afinada? Quanto vale usar um biquíni sem nenhuma canga, ou vestido, ou short, para tapar a barriga e o bumbum na hora que tu te levanta da praia, da cadeira na beira da praia? Quanto vale nunca mais sofrer com o efeito sanfona? E ainda mais, quanto vale teus familiares, namorado ou marido e amigos perceberem que tu tá mais magra e muito mais bonita? E tudo isso em um método comprovadamente eficaz, prático e direto ao ponto. Para ter ideia, se eu fosse te cobrar uma hora como personal trainer, isso não custaria menos do que R$120. Se tu treinasse comigo por pelo menos 4 vezes na semana, ao longo de 4 semanas tu teria que investir quase R$2.000. Se tu escolher ainda uma academia, ia pagar em média R$120 por mês. E só tem acesso enquanto estiver pagando, precisa se deslocar para ir até lá e de preferência evitar o horário de pico. E ainda precisa ir num nutricionista e gastar mais R$400 ou R$500 por uma consulta. Bom, tu já ia sair gastando em apenas um mês pelo menos R$600. Totalizando a academia, personal, nutricionista, ia gastar mais de R$2.500 apenas no primeiro mês. Mas não te preocupa, que não é esse valor que eu vou te cobrar. Como eu sei que nem todos têm condição de arcar com esse investimento, eu cheguei num valor de R$697. O que é super justo. Mas o meu objetivo, de verdade, é atingir o maior número de pessoas. Porque sucesso para mim tem pouco a ver com dinheiro e tem muito a ver com a diferença que eu posso fazer na vida das pessoas. Eu resolvi fazer uma coisa melhor ainda.